Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Bom estarmos aqui. Bom estarmos aqui para reverenciar o único que é digno Aleluia. de louvor e exaltação. Hoje é quinta de ensino, escola de profeta. Aleluia. Eu quero dizer algo para você. Hoje você vai sair daqui decidindo a ser um Líbano, um cedro do Líbano, melhor dizendo. A partir de hoje nós vamos entender o que a palavra de Deus quer falar com a gente. E a partir de hoje falar assim, cara, eu quero ser o cedro, eu sou esse cedro do Líbano. Você vai dizer, eu sou esse cedro. Mas para você chegar nessa conclusão, nós precisamos fazer uma viagem. Eu preciso da sua atenção, você que entrou na live agora. Eu preciso da sua atenção e de um pouco espaço de tempo que você tem, para você dizer bem assim, a partir de hoje eu entendo, eu sou o cedro do Líbano. Eu vou te contar a história rapidamente do cedro do Líbano. Se você não se identificar, certamente você vai desejar e vai passar a querer ser como ele. Mas eu preciso contar a história de duas personagens. Uma no Velho Testamento, como a gente sempre tem feito nas nossas ministrações, a gente faz um espelhamento. Uma no Velho Testamento e outra personagem no Novo Testamento. Abra sua Bíblia no livro, aleluia, Glória a Deus. Josué 15, aleluia. Nós vamos falar de uma mulher, filha de um guerreiro. Josué 15. Vamos começar pelo 18. Aleluia. Depois eu conto a história dela, mas eu quero que você entenda. Qual é o tema dessa quinta de ensino? Águas profundas. Você hoje vai sair daqui, você quer assistir essa live, esse ensinamento até o final, Deus vai te pegar e vai te transformar. Josué 15, 18, que diz a palavra de Deus: sucedeu que, vindo ela a ele, o persuadiu e disse: um campo a seu pai. Pedisse um campo a seu pai. E ela desceu do seu jumento. Então Caleb disse-lhe: que tens? E ela disse: dai-me uma bênção, pois me deste terra seca. Dai-me também fontes de águas. Então lhes deu as fontes de águas superiores e inferiores. Podeis assentar. Aleluia. A palavra de Deus diz aqui que a filha de Caleb, cujo nome é Axa, nome lindo. Quando você tiver uma filha, porque eu já fechei a fábrica, mas pode pôr esse nome aí que tem aprovação, é lindo demais. Axa é neta, né? Lindo demais. A palavra diz, a palavra de Deus, vou fazer um retrocesso aqui para nós entendermos e chegarmos até Axa. Por que ela pediu para o seu pai? O seu pai, homem guerreiro, juntamente com Josué, foi um dos espias que adentrou a terra de Canaã. Antes mesmo deles tomarem posse, Deus fez com que eles entrassem.
E ele, Calebe e Josué foram os únicos que acreditaram. E por eles acreditaram, por eles terem acreditado que Deus daria aquela terra, que era terra de gigante, por possessão, somente eles, Josué e Calebe, tiveram o direito a escolher as terras. E foram-lhe dadas terras, terra de gigante. Eu quero te dizer que as terras que você sonha, que você almeja, são terras de gigante. Aleluia. Mas não desista não. Faça como Josué e Calebe, acredite, porque o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel está com você. Aleluia. As melhores terras são terras de desafios. Então, quando eles tomaram posse, diz a palavra de Deus, quando Josué e Calebe adentraram a terra, começaram a conquistar a terra prometida, diz a palavra de Deus no livro de Josué, capítulo 15, que foi-lhe dado possessão para Calebe das suas terras, no meio das terras de Judá. Calebe, diz a palavra de Deus, que Calebe matou os filhos de Anak. Calebe matou gigante, irmãos. Calebe, ele matou gigantes na terra que ele conquistou. Mas teve um pedaço que ele falou bem assim: ao homem que adentrar, quem ferir o Kiriat Zefer, que era a terra de gigante, darei a minha filha. Ou seja, Calebe ele propôs um desafio. Ele já conhecia a terra, sabia que a terra era terra de gigante. Ele desbravou parte da terra, mas parte da terra ele falou: quem adentrar naquela terra, eu darei a minha filha Axa como esposa. E diz a palavra de Deus que um jovem chamado Otiniel ou Daniel, depende muito da versão da sua Bíblia, diz que aceitou o desafio, adentrou e derrubou o gigante, exterminou aqueles que dominavam aquela terra, e ele recebera Axa por esposa. Certamente a terra que Atimael recebeu junto com Axa, ele falou assim, ele persuadiu ela, falou: cara, você tem que ir lá do seu pai. E diz a palavra de Deus que sucedeu que, vindo ela, ele a persuadiu e disse: pede-se um campo ao seu pai. E ela desceu, subiu no jumento. Então Calebe perguntou: cara, quando ela chegou, que desceu do jumento, essa mulher devia ter descido brava. Porque olha a pergunta que o seu pai é guerreiro. Certamente essa mulher era uma mulher destemida também, guerreira. Axa, ela desce e ele diz: o que é que tens? O pai conhece o filho. E ela desceu ali e ela vai, e ele pergunta: o que é que você tem? Ou em outras palavras, como nós dizemos, o que foi que aconteceu? No baianês. E ela disse: dai-me uma bênção. Você não tem problema de pedir coisas para o pai. Aleluia. Agora eu quero dizer algo tremendo. E quando você decide ir ao pai pedir uma bênção, você pode ser surpreendido ou surpreendida. E diz a palavra de Deus no 19, que ela diz: dai-me uma bênção, pois me deste terra seca. Ei! A herança que Calebe deu para Axa era uma terra seca. Era uma terra seca. Então ela disse assim: mas eu vou te pedir algo. Eu também te peço fontes de água. Eu te peço fontes de águas. Aqui está no plural. Glória a Deus, aleluia. E quando ela fala isso, então, aí vem a resposta: então lhe deu
as fontes superiores e as inferiores. Alai, show, Eia, igreja! Observe, quando você for à presença do Todo-Poderoso pedir algo, você pode ser surpreendido, sim. Ela pediu fonte de águas. Então seu pai lhe deu fontes de águas superiores, as águas que eram vertidas nos rios dos córregos. Mas também ele falou bem assim, e ele deu as inferiores. Superiores e as inferiores são aquelas, as fontes que não se vê. Essa desceu. Eu sei que ele falou aqui agora. Eu sei quando ele fala. Alai, show, manaba, sou. Ei, tem momento que nós vamos pedir coisa para Deus e Deus dá as coisas visíveis e invisíveis. Alai, show, manaba, sou. Ei, alaba, sou. Você não tem problema de pedir coisas para Deus, mas eu quero te dizer que Ele está disposto a te dar coisas visíveis e invisíveis. Isso vai acontecer. Axa falou, olha, você me deu uma terra seca, porém eu te peço, me dê as fontes de águas. Ai, show. Ei, eu não tenho problema de pedir ao meu pai alguma coisa, porque a terra que nós temos por herança é terra seca, então nós precisamos pedir ao pai. E quando você pede fonte de águas, ele surpreende. Ele diz assim, eu vou te dar coisas visíveis. Alai, show. Hoje Deus está nos dando coisas visíveis e invisíveis, coisas que as pessoas verão e se admirarão, mas também elas vão sentir, porque Deus de Abraão está te dando as fontes inferiores. Evangelista Flávio, me explica isso aí. A palavra de Deus diz, a palavra de Deus diz que as coisas escondidas pertencem a Deus. Cara, eu tô sentindo aqui a palavra encaixando. Eu tô sentindo uma dimensão aqui, o fluir do Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus diz que as coisas escondidas pertence a Deus, mas as reveladas pertencem a mim e aos meus filhos. Agora você pega a passagem de Axa, quando Caleb deu para ela as coisas escondidas e as reveladas. Caleb deu para ela o que era escondido e revelado. Deus nos dá as coisas reveladas, as escondidas pertencem a Ele, mas quando Ele revela, passa a pertencer a mim, passa a pertencer a você. Eia, igreja, Axa, ela só tomou posse do que o seu pai Caleb deu quando ele liberou para ela. Aleluia, Deus. Você tem pedido o que para Deus? Eu quero dizer que o que Ele vai fazer é muito mais além do que você tem pedido e imaginado. Deus vai te dar coisas, Deus vai te revelar coisas espirituais. Alai, show. A terra seca já era coisa revelada, recebida por Axa. Show, manava, sou, decomanai. Mas Deus, a palavra de Deus diz que ainda tinha coisas que é guardada, porque o que é escondido é de Deus. Aí Deus vai e libera. Então Deus liberou sobre a vida, a minha sua vida, fonte de águas superiores, inferiores. Então Axa, ela já tinha o que era revelado, as terras secas, mas ela foi lá e pediu, eu quero fonte de águas. Igreja, é tempo de pedir a Deus água, fonte de águas. Nós vamos entender. E quando ela pediu, então a palavra de Deus diz que Caleb deu as fontes superiores reveladas e as inferiores escondidas. Escondida que ninguém vê.
Tem coisas que Deus vai fazer por você, vai fazer em você, show, que as pessoas não verão, mas saberão que Deus é contigo. A palavra de Deus diz que ela recebeu do seu pai as fontes de águas superiores e inferiores. Eu quero dizer que as fontes de águas superiores você já conhece. Fonte de águas superiores você já tem acesso. Agora as inferiores você tem que se esforçar para conquistar. Eu vou te contar uma história do cedro do Líbano, para depois a gente fazer uma passagem para o Novo Testamento. Você vai entender o cedro do Líbano. Os primeiros anos, jovem Anderson, os primeiros anos de vida dele, ele cresce 5 centímetros. Os primeiros anos, eu estou falando de anos, irmãos, não é dias. Os primeiros anos de vida dele, ele cresce 5 centímetros para cima. 5 centímetros, irmão, da terra para cima. Mas tem uma coisa: nos primeiros anos, quando ele cresce 5 centímetros para cima, ele cresce 1,5 metro para baixo. Alachou, manabassou. Evangelista Flávio, por que ele cresce 1,5 metro? A sua raiz cresce 1,5 metro para baixo. Eu falei para você que você hoje vai sair daqui decidido. Você, ao assistir essa live, você vai ficar decidido. Se você se identificar como o Líbano do campo, o cedro do Líbano do campo, o cedro do Líbano, você vai sair daqui decidido a ser esse cedro do Líbano. Ou você vai se identificar. Se você se identificar, continue. Mas se você desejar, cara, esse é o momento. A palavra de Deus diz que Axa pediu ao seu pai fonte de águas, e ela recebeu fonte de águas superiores, inferiores. Eia, existe algo que eu aprendo com o cedro do Líbano, que nos primeiros anos ele se esforça para chegar nas fontes de águas profundas. Águas profundas é para onde eu tenho que ir primeiro. Por que, evangelista? Porque o cedro do Líbano, quando ele crescer, ele vai crescer 40 metros de altura, 14 metros de diâmetro. Eia, quando o cedro do Líbano está crescendo nos primeiros anos, as pessoas olham para ele e dizem assim: credo, esse trenzinho pequeno aí não vai dar em nada não. E ele não está nem preocupado, porque a sua raiz está crescendo, procurando águas profundas. Mas, evangelista, por que o cedro procura águas profundas? Porque quando chegar o tempo da seca, ele não vai depender das águas superiores. Ele está ligado nas águas profundas. Tudo em volta dele vai estar seco. E o cedro verde, aquela árvore, coisa mais linda, parecendo aquela árvore lá da casa de sua madrinha, amor, só que bem maior. Você não veio aqui só para tomar das águas superiores. Eu estou dizendo para você ir beber das águas profundas. Você a partir de hoje fala: cara, eu quero beber das águas profundas. Eu não quero só ficar no rasinho, não. Eu quero ir nas águas profundas. Então o cedro do Líbano, ele com a raiz ele vai descer. E quando ele acha a água lá ele se instala. E todos aqueles cedro do Líbano, eu vou falar com vocês, cedro do Líbano, todos aqueles que queriam já ver você crescendo rapidamente, fica tranquilo.
Deus primeiro quer que sua raiz cresça. Aleluia, meu Deus. Evangelista, por que Deus quer que eu tenha raiz? Para chegar nas águas profundas. Porque quando você chegar nas águas profundas, ei, você não vai ter sede pelas águas superiores. Ei, as águas que homens querem te servir. Você já está tomando águas profundas. Eu vou dizer algo aqui, cara, algo tremendo, velho. Águas profundas, eu vou dizer, são as melhores águas. Literalmente falando, eu não estou falando das coisas espirituais agora. Você sabe de onde vêm as águas minerais? Fontes profundas. Deus não te chamou para você se contentar com as águas que precisam ainda ser purificadas. Deus não te chamou você para ficar contente com as águas superiores. Ele me chamou, Ele te chamou para as águas profundas. Então cresça a raiz. Evangelista Flávio, o que é que eu tenho que fazer? Tem que ter raiz. Só quem tem raiz. Vai, jovem, antes, puxa aí. Suporta o que eu suportei. Ei, Líbano, cadê você? Só quem tem raiz. Aguenta chorar o que eu chorei. E ainda adorar. Como se nada tivesse acontecido. Show, maná. E ainda adorar. Cadê os Líbano do campo? Cadê o cedro? O cedro do Líbano. Deus, Pai Santo. Eia. Para alcançar as águas profundas você tem que ter raiz. É, Jesus. Eia. Não se preocupa não se a sua aparência ainda é pequenez. Mas eu quero te dizer que o homem olha para a sua aparência, mas Deus olha para a sua raiz. É, Jesus. Aleluia, Deus Santo e Poderoso. Eu vou dizer algo. Quando você começa a tomar dessa água de água profunda, nunca mais você vai desejar as águas que precisam ser purificadas. Aleluia. Muitos vão passar, é normal, irmão, muitos passaram pelo seu ministério, muitos vão passar pelo seu ministério, muitos vão olhar para a sua chamada, muitos vão dizer para aquilo que Deus te chamou e falar assim, mas tem 1 ano, tem 2 anos, ainda está tão pequeno. Eia! Não vos preocupeis com a aparência. Vão olhar para você e vão dizer, mas é pequeno. Vão olhar para você, mas é pequeno. Eia! Existia um Davizinho que estava criando raiz. Aleluia. Eia! Tinha um Davi no meio do campo, como o cedro do Líbano, criando raiz. Você conhece a história de Davi? Ele tinha que ter raiz para suportar o urso. Eia! Davi tinha que ter raiz, irmãos. Ele tinha que estar tomando aquela água mineral. As melhores águas estão lá embaixo. Mas para ir lá embaixo você tem que descer. Agora você vai entender por que eu tenho que descer. Naamã, você tem que descer. É assim? Você precisa descer, Naamã. Eia! Para chegar nas águas purificadas, nas águas minerais, precisamos descer. Aleluia. Não se preocupa não se o teu ministério ainda não está frondoso como o cedro do Líbano, cara. Quando as pessoas no início da tua chamada, jovem antes, as pessoas no passado não vão querer parar. Mas vou te dizer uma coisa, estou profetizando sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu ministério. Eu vou te dizer uma coisa, quando tu tiver com a sombra de uma altura de 40 metros, numa sombra de 14 metros de diâmetro, eia! Aleluia. Muitos vão querer se aproximar, porque sabe que daí vem o refrigério. É aí que nós passamos a entender o que é chamado de Deus na nossa vida. No começo, as pessoas olham, não temos nada para oferecer.
E quando o cedro chega lá, de João 4, o cedro do Líbano, o cedro do Líbano, ele suporta os ventos. O cedro do Líbano suporta tempestade, vendaval, porque ele tem raízes. Grande Deus. Mas eu quero te dizer, eia, as raízes do cedro do Líbano são profundas. Toda planta, toda árvore que tem raízes superiores, rastejantes, qualquer ventinho ela cai. Pegou a visão? João 4,13. Eu vou ler, a partir daí depois eu vou fazer menção da palavra. Aleluia. Diz a palavra do Eterno, João 4,13. Jesus respondeu e disse: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água, que saltará ou jorrará para a vida eterna. Aleluia. Deus Santo e Poderoso. Eu quero dizer que tudo que você ler no Velho Testamento sempre vai ter a confirmação no Novo Testamento. Axa pediu ao seu pai fonte de águas, ele lhe deu as superiores e as inferiores. A palavra de Deus diz aqui no livro de João 4 que Jesus Cristo, ele tinha saído da cidade, tinha saído da Judeia e estava indo para a Galileia. Jesus tinha saído da Judeia e estava indo para a Galileia, e era necessário, é a palavra de Deus quem diz, era necessário passar por Samaria. Então era necessário passar por lá. Então eles, passando por Samaria, aproximou-se do poço que foi aberto, um poço chamado Poço de Jacó. Jesus ficou ali à beira do poço enquanto os seus discípulos adentraram na cidade para comprarem comida. Enquanto ele estava lá, chega uma mulher, por isso que nós chamamos a mulher samaritana, e Jesus pede água para ela, para você entender o que Jesus falou com ela. E a palavra de Deus diz que quando ele pede água para ela, ela falou bem assim: como me pede águas? Não sabe tu que o samaritano não serve os judeus? Ou seja, entre os samaritanos e os judeus havia divergência. Aí Jesus diz assim: olha, se tu soubesse, conheceras o dom de Deus, ou quem fala com tu, certamente você que me pediria água. Aleluia. Jesus começou a trazer essa mulher, e essa mulher começou a entrar em parafuso. Entrar em parafuso é começar a não entender. Aí Jesus: olha, se você soubesse com quem você está falando, Jesus ia dar uma carteirada nela, né? Jesus ia dar uma carteirada nela. Se você soubesse quem está falando com você, quem tinha que pedir água de beber era você. Aí a mulher falou bem assim: como poderás tu me dar água se não tem nada para pegar água? E o poço é muito profundo. Em outras versões, você está vendo aí que está fazendo assim a palavra agora, a palavra que está fazendo aqui trançando. E a mulher falou assim: esse aí é doido, como é que você pode me dar água
se você não tem nada nas mãos para pegar a água, e eu quero dizer mais, o poço é fundo. Cara, Jesus disse que dava água para ela do poço fundo, e ela não entendeu. Aleluia. E disse a mulher, olha o que ela diz aqui Senhor, tu não tem nem com que tirar, o poço é fundo, onde pois tem água viva? Aleluia. Aí Jesus falou assim, vou ter que... Olha, mulher, essa água que eu pedi para você, vou trazer no enredo aqui. Essa água desse poço que eu pedi para você, qualquer um que beber, volta a ter sede. Esse poço você está achando que é fundo? Mas eu quero dizer algo. Eu quero dizer algo para você. Esse poço que você está dizendo que é fundo, qualquer um que beber dessa água vai ter sede, vai ter que estar toda vez bebendo aqui. Agora tem uma coisa: da água que eu der, das profundezas que eu vou tirar a água e eu der, nunca mais terá sede. Muito pelo contrário, da água que eu der para alguém beber, dele jorrará uma fonte de água. Você sabe, jovem Anderson, de onde vem a água das fontes, das nascentes de água? Vem das profundezas. Olha de novo. Eia, Jesus Cristo estava dizendo assim: olha, eu tenho essa água aqui, eu pego ela das profundezas e dou para alguém. Só que tem uma coisa: quando eu dou a água para alguém beber, dela fluirá um rio de águas vivas. Aleluia, Deus. Porque a fonte de Jesus, de onde ele pega a água, é inesgotável. E aí eu passo, quando eu recebo dele, quando eu recebo de Jesus, eu passo a ser também uma fonte de águas profunda. Você deixa de ser, você deixa de ser um consumidor para ser um provedor. Com Jesus é assim. Jesus, quando ele chega no lugar, irmão, ele quebra a banca. Literalmente. Quando ele chega no lugar, ele quebra a banca. Essa mulher disse assim: pronto, se esse senhor der essa água aí para todo mundo aí, ninguém vai se de sede. Quem é que vai beber da água do poço de Jacó? Aleluia. Mas só que Jesus estava falando de coisas espirituais. Assim como nós hoje estamos aprendendo de coisas espirituais. Nós estamos pedindo coisas para Deus e Deus querendo nos dar coisas que estão escondidas. Mas quando Ele revela, é minha. Não abra mão. Eia, eu quero dizer algo para você. Eia, igreja. Eia, não abra mão das coisas que já foram reveladas. Ei, se já foi revelada, pertence a você. As escondidas não. As escondidas pertencem a Deus. Eia, se revelou, fala: esse é para mim, velho. Revelou, cara, não abra mão. Não abra mão. Deus te chamou para ser uma fonte de águas. E quando a mulher entendeu, ela disse assim, no 15, e disse à mulher: Senhor, dá-me desta água. Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede e nem venha aqui tirá-la. É Jesus, é Deus falando das coisas espirituais e o homem entendendo das materiais. Essa mulher não queria ter o trabalho de pegar água no poço. Jesus estava falando de coisas espirituais. Aí Jesus falou bem assim: vamos lá. É o jeito de já chegar chegando. Porque onde Jesus chega, ele quebra a banca, irmão. Ele já vai. Tem momento que ele já chega torando. Aí ele falou: tudo bem, você não entendeu, mas eu quero dizer algo. Vai lá e chama teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Aí Jesus falou: agora eu vou dar uma chegada nela. Disseste bem,
não tens marido, porque o que tivesse, os que tivesse 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste em verdade. Jesus. Aí agora eu vou dizer uma coisa. Jesus deu água para ela aí agora, espiritual. Aí agora ela entendeu. Quando Jesus falou com ela, a primeira coisa que ela quis era parar de pegar água no poço de Jacó. Me dê dessa água, que só se eu bebo, não sinto mais sede, não venho mais aqui pegar dessa água. Aí Jesus, oh meu Pai eterno, vou ter que abrir os olhos dela. Tá bom. Cara, tem hora que Jesus já vai direto, viu? Tem hora que Jesus chama pro particular, né, amor? É sair do quarto e ir pra sala, ele já pega! Eita Deus! Esse Deus é lindo, meu Deus, é bom demais. Eia, quando Jesus quer fazer um tratamento, né, com a gente, ele não deixa nem a gente sair direito, ele já vem e pega logo assim, porque ele quer dar água. Ele quer te dar água para beber. Aí Jesus vai e fala assim, o jeito eu vou falar para ela aqui, dar uma água para ela aqui. Quando falar de coisas espirituais, ela vai entender. Então faz o seguinte, mulher. Vai lá e chama teu marido. Jesus, não é brincadeira não. Jesus morrendo de saber que a mulher já tem um bocado de marido que ela tinha. Não era dela. Ele fala, vai lá e chama teu marido. Ele já começou a tratar ela. Aí ela não tem um marido. Aí Jesus, você falou certo. Porque dos 5 que você teve, até o que você tem hoje não é seu. Aí aconteceu algo, cara. Jovem Anderson, missionário Luz nele. Aí agora abriu-se os olhos espirituais desta mulher. Ah, papai. Eia! Quando ele disse assim, disseste bem, que dos 5 que você teve, esse que você tem não é teu. Os olhos dela se abriu. Sabe o que aconteceu? Ele deu água para ela naquele exato momento. Aí o que ela diz? E disse a mulher, Senhor, vejo que és um profeta. Nossos pais adoraram neste monte. E eu vos disse que é de Jerusalém, lugar de onde se deve adorar. E disse Jesus à mulher, crê em mim, que a hora vem, e que nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorareis o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e a hora é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, porque o Pai procura os tais que o adorem. Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse, cara, aí disse, sabe o que Jesus estava falando aqui? Ele começou a jorrar água nela, ele começou a matar uma sede. Ela era uma sedenta, o pecado deixava ela terra seca. E aí Jesus, essa passagem aqui é Jesus falando para ela. Então a mulher disse, eu sei que és o Messias e que se chama o Cristo. Vem, quando ele vier, nos anunciará tudo isso. Jesus lhe disse, eu sou o que fala contigo. Aleluia! Você sabe aquela hora que você sabe que foi Deus que te pegou pela orelha? E ele diz, sou eu que falo contigo. E você não tem dúvida que é ele. Né, amor? Não tem jeito, eu lembro. Te amo. A Luciana tá rindo porque foi morto o mistério. Cara, e interessante que esse testemunho, depois os jovens vai ficar sabendo. Esse testemunho a gente conta
Né? Nós não nos incomodamos. Eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, minha pastora, Micaele. E ela, quando ela entendeu, ela conta o testemunho assim, alegre. Porque ela sabe que foi Deus que falou com ela. Começa a passar de sou eu que falo contigo. Eita, papai. Aleluia. Você sabe quando foi que Jesus começou a dar água para ela? Foi quando ele entrou no profundo dela também. Eia, permita que Deus entre no profundo e no seu escondido, que Ele também vai te levar nas profundezas das águas. Todo aquele que se torna fonte de água viva recebe água das profundezas. Eia, fonte de água, ela não se alimenta de afluente. Eia, Deus não te chamou para ser afluente, Deus te chamou para ser rio. Eu sei que desceu. Essa desceu. Deus me chamou para ser rio. Deus te chamou para ser rio. E todo aquele que é rio de Deus, ele tem uma nascente. E eu faço uma pergunta para você, igreja: aonde está a tua nascente? Aonde está a tua nascente? Se eu perguntar aqui para os universitários, aonde nasce o Rio São Francisco? Certamente os universitários sabem. Sabe, né, meu filho? Meu filho sabe, né? Meu filho vai fazer papai passar vergonha aqui. Eita, bom demais! Vai pedir ajuda também na Serra da Canastra, em Minas Gerais. Aleluia, Jesus. E você vê o rio que é tão grandão assim? Você vê um rio que é tão grande assim, um rio que flui tão grandemente, tão absurdamente. Eu aconselho você a ir ver aonde é a nascente dele. Pesquisa amanhã no Google, hoje mesmo, antes de dormir. Você olha para a extensão desse rio, vê onde é que é as Três Marias, vê onde é que é Sobradinho. Ué, na sua coisa mais linda, aquela água fluindo, vindo aquela água das profundezas, tão pequenininho, mas faz tão coisas grandes. Eia, é isso que Deus vai fazer com você. Rio de Deus. Eu não aceito coisa menor na vida daquele que conhece Jesus Cristo, e Ele toca na sua intimidade, e Ele desce na sua intimidade, e Ele revela, e Ele lhe toca com as águas. Eu não aceito coisa menor na vida daquele que Jesus tocou. Dele fluirá rio de águas vivas, rio de águas vivas. Aleluia. Eu não aceito coisa menor, Micael, na sua vida. Micael e Luciana. Você também, minha flor. Eu não aceito coisa menor daquele que foi tocado por Jesus. Ei, mas Jesus, quando ele expôs aquela mulher, ele estava tratando ela, ele não expôs para a multidão. Ele já tinha, quando os discípulos chegaram, ele já tinha tido um plá com ela. Aleluia. Tem coisas que Jesus prefere, ele vai, tem coisas que Deus vai, e quando precisar ele vai descer lá no oculto, resgata para você botar para fora, porque as águas que vão passar, as águas que vão passar de você nascente, as águas que vão passar por você, fluir de você, tem que ser água purificada, fluidificada, água boa para se beber. Porque evangelista Flávio, me diga aí, então agora me diga aí como é que eu sei que eu sou o rio de águas vivas. Você quer saber? Eu faço um teste com qualquer um. Rio de águas vivas. Como é que eu sei que eu sou um rio de águas vivas?
Você criou raiz, chegou nas águas mais profundas, se tornou um rio. A raiz de uma fonte de águas vem das águas profundas. O cedro do Líbano, as raízes chegam nas águas mais profundas. Cara, tá todo mundo procurando. Todos deveriam procurar essas águas profundas. Essa mulher, ela foi para pegar uma água em uma profundidade, mas chegou lá e ela descobriu que existe uma água mais profunda. Aleluia. Evangelista Flávio, vira essa chave dentro de mim. Eu preciso entender quando é que eu sei, como é que eu sei, que eu descubro que eu sou um rio de águas vivas, um rio de Deus, que eu sei que Jesus Cristo mana de mim. Quando as pessoas param para te ouvir. Quando as pessoas fazem questão de estar com você para te ouvir. Presta atenção no que eu estou falando. Quando as pessoas reservam tempo para ir ao seu encontro, você descobre que é um rio de águas vivas. Não é quando as pessoas se aproximam de você para ir curtir com você, curtir com o seu dinheiro, curtir com o seu carro, curtir com sua casa. Eu não estou falando de coisas materiais, eu estou falando de coisas espirituais. Irmãos, eu estou falando de coisas que Deus está revelando aqui agora. Quando é evangelista que eu sei, eu entendo que eu sou esse Líbano, eu sou esse cedro do Líbano, que minhas raízes chegou nas águas mais profundas e se alimenta dessas águas. Quando é que eu sei que eu sou essa fonte que tem raiz nas águas mais profundas, pega as águas mais profundas e flui? Quando é que eu sei? Quando as pessoas te procuram para estar um momento com você. Eu tenho um amigo que eu não vou falar dos clientes não, Micael sabe disso, lá e sabe disso, tem muita gente que trabalha, sabe disso. Eu tenho um amigo que ele às vezes ele fica um bom tempo, ele vai lá só para a gente conversar. E às vezes a gente libera uma correção como Jesus fez com essa mulher, mas ele não se importa, porque ele está tomando água. Quando as pessoas vão até você para te ouvir, é porque você tem um rio de Deus em você. Porque boa é a palavra de Deus que jorra de você. Mas nós estamos vivendo um tempo, nós estamos vivendo um tempo, irmão, é sério, e que as pessoas estão fugindo de profetas, estão se desviando, porque o afluente dele, a fonte que vem essa água não é de Deus. Porque as pessoas às vezes se encostam próximo de um profeta, de uma profeta, em vez dela liberar uma palavra de bênção, ela libera uma palavra de maldição, de medo. E Deus não me chamou para isso. Deus me chamou para ser rio de Deus. E quando todo mundo está dizendo que vai dar errado, Deus está te usando para dizer que vai dar tudo certo. Enquanto o mundo está dizendo que vai morrer muito, Deus está te usando para dizer que Deus vai livrar bastante. E ainda que morra, foi como o pastor ministrou, a gente vê muita ministração. Agora tá bom, irmão. Agora tá bom. Agora, quem estiver assistindo a live, agora não, que a gente está sem internet, mas quem estiver assistindo a live, não tem por onde correr. Não vai para a igreja não. Quando estiver passando no Facebook, vai assistir uma ministração, querendo ou não. Por quê? Porque Deus está levantando um exército no meio do caos. Querendo ou não, a pessoa vai ter um amigo que é evangélico, vai postar o pastor dele, vai compartilhar o pastor dele pregando, aí a palavra vai chegar nele. Não tenta fugir não, já foi. O rio de Deus vai te pegar no meio aí do WhatsApp, no meio do perfil, no meio do Facebook, no Instagram. Numa hora a palavra de Deus vai te pegar.
Se não for evangelista Flávio, vai ser a missionária Luciana, a missionária Luzineide, jovem antes, missionária Micaele, Cláudia Manuela, Maria Isabel, Elaine. Vai, irmão, vai te pegar. Porque Deus parou tudo. Aleluia. Cara, Deus tem umas estratégias. Meus irmãos, presta atenção o que é que Deus fez. Parou tudo. Cancelou a agenda de todo mundo. Aí todo mundo agora foi para onde? Facebook, Instagram. Cara, isso é top da galáxia. Você não tem noção do que esse Deus está fazendo. Vocês não têm noção do que Deus está fazendo. Aleluia. Eu até falei com, acho que foi com Laís, a minha cunhada. Eu falei, cara, foi com Marquinhos. Cara, os youtubers já vão ter problema, que as audiências dele vai cair, velho. O que eles achavam que só eles sabiam fazer, Deus está mostrando que Deus ele faz melhor. Sabe, os influencers. Eia, Deus não me chamou para ser uma influência. Os influencers, né, que fala: não, você não é influência, você é rio de Deus. Os youtubers agora vai ter que fazer o quê? Você está entendendo? Vai inventar o quê? Porque o cristão vai estar procurando nas redes sociais postar a coisa de Deus. Cara, então intensificou a glória de Deus no Facebook. Eia! A palavra de Deus diz que aonde abundou o pecado, superabundará a graça. Eita, Deus Santo e Poderoso. Facebook não presta? Quem disse? YouTube não presta? Quem disse? Instagram não presta? Quem disse? Por que eu estou falando quem disse? Porque o controle está em tuas mãos. Desse jeito. Ou melhor dizendo, você que decide onde o dedinho vai teclar. E eu vou te dizer, viu, que nessa guerra, como Deus também colocou as igrejas para fazer live, pastor, evangelista, porque cancelou a agenda de todo mundo. Ninguém prega em mais lugar nenhum. A não ser se quiser pregar todo sábado de frente ao mercado municipal Dona Firmina. Tem vaga. No meio da rua tem sim. Tem coragem? Eita, Jesus. Fica tranquilo que lá não passa o carro do velho. Deus Santo e Poderoso. Então preste atenção o que Deus faz. Desse jeito. Deus cancelou a agenda de todo mundo para que nós fizesse fluir o rio de Deus nas redes sociais. Mais ainda, quem fazia está fazendo mais. Continua fazendo. Não faz mais, sei lá, continua fazendo. E quem não fazia, cara, tem que fazer. Por quê? Porque não suporta ficar parado. Deus incomoda e vai aprender, sabe? E às vezes não é fácil. Como eu fui fazer? Quando eu olho pela primeira live que eu fui fazer, não tem interação, não tem nada. Fazer igual teve um líder espiritual e foi fazer uma live aí, errou, botou a carinha de cachorro e tá lá pregando a palavra. Aleluia, Jesus. Gente, acontece. Mas tem que ir. Tem que pregar com a carinha de cachorro, não. Vai. Seja o rio de Deus. Tem que ser rio de Deus. Deus me chamou para ser rio. E para você chegar. Aleluia, meu Deus. Ei, hoje você vai sair daqui que Deus já te deu uma herança, terra seca. Você notou? A Timael representa aquele que lutou pela igreja. Ele conquistou a igreja, casou, recebeu a terra seca por herança. Aí a Axa vai lá e fala: agora é o seguinte, nós como igreja a gente chega para Deus e fala: é o seguinte, nós queremos fonte de água, nós queremos umas fontes de águas aí, pai. A terra quando a terra estiver seca, a sua oração é: pai, me dá fonte de águas. Simples. Eu quero fonte de águas. E diz a palavra que
ela recebeu fonte de águas superiores e inferiores. Aí agora você, estou fechando, aí você agora entende que as fontes, as águas profundas, as fontes inferiores são as águas profundas. É aonde sua raiz tem que chegar, como o cedro do Líbano. Por que, evangelista? Porque eu cresço um pouquinho a cada ano, visivelmente aos homens. A visão dos homens, nós estamos esquecendo um pouquinho, mas estão esquecendo que eu tenho raiz. Estão esquecendo que você tem raiz. Que a proporção do seu crescimento não está em homens. A proporção do seu crescimento está em Deus. Aleluia. E aí você descobre que quando Jesus te dá água para beber, da água que nós bebemos de Jesus, toda vez que eu bebo da água, ó, veja menos, diz que eu bebo da água, rio de Deus flui em mim, salta. Mas eu entendi que aquela mulher, a samaritana, disse: como é que você pode pegar água neste poço se é muito fundo, se é profundo? Ela não sabia que Jesus Cristo estava falando de coisas espirituais. Mas por um tempinho ele ia chegar até nas águas profundas com ela. E às vezes quando é necessário chegar nas águas profundas, Deus, Ele vem e revela o meu pecado. Ela desejou, primeiro ela desejou. Então as pessoas vão se aproximar de você, vão desejar essa água. Mas elas têm que entender que tem que abandonar o pecado. E aí quando você entende que Deus te chamou para ser rio de Deus, você começa a tocar nas pessoas. Você começa a falar com as pessoas. E o que acontece, evangelista Flávio? Toda vez que eu ministro a palavra de Deus para as pessoas, dela nasce um rio de Deus. Lembra de Moisés? Deus falou assim: falai a rocha. Moisés bateu na rocha. Deus falou assim: essa rocha ela vai dar água só falando, Moisés. Mas Moisés não entendeu naquele momento. Ele só precisava falar. Você só precisa falar com as rochas. Ei, você sabia que a água, quando ela está suja, com bactéria, se ela passar no meio das rochas, ou dentre as rochas, no solo freático, ela fica purificada? Então toda a água que vai chegar por você vai chegar mineral, purificada de Deus. Sabe por quê? Toda a água que chegar até você vai chegar purificada. Sabe por quê? Estou fechando. Porque Jesus Cristo é a rocha. Aleluia. Ele é a rocha que purifica a água. Aleluia. Mas hoje eu estou consciente de que eu sou o cedro. Eu sou o cedro do Líbano. Eu não me preocupo em crescer para cima. Aí eu lembrei daquele louvor: que ele cresça e eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória. Aleluia. Pegou a visão? Cara, a gente precisa se aparecer. Você só tem que entender que tem que ter raiz, cara. Quando você tem raiz, o ambiente em sua volta, as pessoas em sua volta vão querer. O cedro do Líbano é 40 metros de altura, é grande, é alto, muito alto. Para vocês terem uma ideia. E a sombra dele é 14, é aproximadamente, às vezes um para mais ou para menos, 14 metros de diâmetro, ou seja, deixa eu ver, é mais ou menos essa dimensão aqui, a metade desta casa de sombra. Muitos vão encostar, se aproximar de você, porque você criou raiz. Aleluia.
a sua capacidade de abençoar as pessoas, pega aí, está descendo. A sua capacidade de abençoar as pessoas, ela só vai acontecer porque você tem raiz. Você tem que ser como o cedro do Líbano. Cria raiz 5 centímetros para cima, 1,5 metro para baixo. Porque quando eu crescer, você tem que ter na mente, quando eu crescer, eu vou abençoar muitas pessoas. Aleluia. Imagine que a sombra é gostosa. E outra coisa, o cedro do Líbano, ele não escolhe quem fica na sua sombra. Todos desfrutam. O cedro do Líbano está aí para abençoar. E você é esse abençoador. Amém? Deus. Então a partir de hoje você entende o que é águas profundas. Aonde Deus tem que te levar, aonde você tem que buscar águas profundas. Toda vez que eu desço e tomo águas profundas, eu me torno o rio de Deus. Amém? Deus abençoe sua vida. Aleluia, Deus. Deus abençoe sua casa. Deus abençoe seu ministério. Jovem antes, obrigado. Nem apresentei você, cara. Você é meu filho. Você é meu filhotão. Quando eu crescer, eu quero ser igual a você. Aleluia. Deus abençoe os irmãos. Glória a Deus. Sábado, culto missões de frente ao mercado municipal, Dona Firmina. Voz do que clama no deserto. Sábado à noite, ceia do Senhor. Vamos estar aqui. Domingo, culto primícia. Estaremos aqui adorando, reverenciando o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Fique sobre os seus pés. Aleluia. Eládio Neto, faz essa oração agradecendo a Deus. Aleluia. Agradeça a Deus. Glória a Deus. Aleluia. 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 Salve da igreja, Pai Senhor. Amém. Oremos. Senhor, meu Deus eterno Pai, Deus obrigado, Pai, por mais um culto, Pai, maravilhoso, Pai, que tem nos concedido, Pai, para cada um, Pai. Pai, continua, Pai, nos livrando, Pai, dessa doença, Pai, dessa enfermidade, Pai. Pai, abençoa aqueles que veio, Pai, aqueles que não veio, Pai. Continue, Pai, nos abençoando, Pai. Leva, Pai, cada um de sua casa, Pai, protegendo debaixo das tuas asas, Pai. Agradeço por tudo, Pai, que tem feito por nós, Pai. E já é isso, Pai, que eu te peço e te agradeço. Amém. Aleluia. Abra sua mão assim. Cedro do Líbano, fonte do rio de Deus. Aleluia. Que o amor de Deus, que excede todo entendimento, guardarás os vossos corações, os vossos sentimentos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Saúda seu irmão com a paz do Senhor. Seja tu uma bênção.